A lição de número 8. Agora nós vamos falar sobre a teologia de Zofar. Segundo essa teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação? Ponto de interrogação. Então, segundo a teologia de Zofar, o justo não passaria por tribulação. O título da nossa lição, então, é um ponto de interrogação. O justo não passa por tribulação? Nós vamos descobrir ao decorrer da lição que o justo também passa por tribulação. Textual se encontra em Jó capítulo 11, versículo 18, e a verdade prática nos diz, segundo as escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 11, do versículo 1 ao 10, e também Jó capítulo 20, também versículos de 1 ao 10. O objetivo geral desta lição é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. A nossa introdução começa dizendo: nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos Elifas e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Então, nós vamos ver aqui como que este amigo acusa Jó, como que ele dá certeza da sua, teologia. É os dias que nós estamos vivendo hoje. As pessoas dão certeza da sua teologia, as pessoas julgam, mas na verdade o que nós precisamos é viver em Cristo e viver para Cristo. Na primeira parte dessa lição, o título: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. No item 1, Deus grande e sábio. Vamos ver agora, na teologia de Zofar, o que ele defende. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, então para Zofar, no entendimento dele, o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria quando em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Essa era a visão da teologia de Zofar, viu? Na primeira parte aqui da nossa lição, no item 2, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Então, o terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Então, na visão aqui do amigo de Jó, do Zofar, quando Jó faz a sua defesa, então ele fica muito contrariado com Jó. Ele diz assim: mas como que pode isso, Jó? Você está dizendo que você é puro, que você é sem culpa? Veja bem, meus queridos, Jó não estava se intitulando um homem sem pecado ou um homem que não erra. Jó nunca disse isso. Mas Jó estava se defendendo da seguinte forma, dizendo que sempre serviu a Deus, sempre adorou a Deus e que era sincero diante de Deus. Então Jó tinha razão naquilo que falava, viu? Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Então, Zofar imagina que Jó sugeriu essas coisas, mas Jó não sugeriu essas coisas, mas Jó se defendia, tá certo? No item 3 aqui da primeira parte, tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos e agora por Zofar. Juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro Deus. Olha só, então esses amigos de Jó, eles estavam falando com Jó de uma maneira assim, como se, não, Jó, estou falando aqui, é Deus que está falando. Então aqui, o autor dessa revista, com muito entendimento, ele fala que isso aqui é um charlatanismo. Por quê? Porque eles estavam falando em nome de Deus, mas Deus não estava mandando que eles falassem nada dessa forma. Então a teologia deles estava errada. E quantos hoje estão agindo com charlatanismo dentro da igreja, dentro das coisas de Deus e enganando a muitos, né? Todavia Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. E ele diz assim em Jó capítulo 3, versículo 4, vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Então Jó estava dizendo que os seus amigos estavam errados. E os seus amigos, por conseguinte, estavam acusando Jó e até sugerindo, né? Jó, pede perdão. Eles estavam sugerindo um legalismo religioso. Nos dias de hoje, eu tenho que tomar cuidado para nós não cairmos também nesse legalismo, viu? Nós queremos que as pessoas se arrependam, mas nós queremos que elas mostrem para nós o seu arrependimento. E de fato tem que ser um arrependimento do coração. Na parte 2 da lição,
a conversão como resposta à aflição. No item 1, purificação moral. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado. Então ele não tem dúvida disso, que o patriarca está em pecado. E por isso a única forma de se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Então ele faz aqui uma proposta a Jó. São 3 coisas que ele enumera. Uma conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Veja bem, não está errado a proposta que Zofar está fazendo, mas Zofar está, primeiro, entendendo que Jó estava em pecado e não estava. Segundo, a teologia de Zofar, ela propunha que o homem voltasse a Deus, mas através de um legalismo religioso, e não a teologia correta de que Deus olha dentro do coração do homem e tem que haver um quebrantamento dentro do coração do homem, né? Então Deus trabalha dentro do coração do homem. O que está em vista aqui por Zofar, o que está em vista por ele aqui é um moralismo salvífico em vez da graça divina. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não tornarmos a graça de Deus em um legalismo, viu? No item 2 aqui da segunda parte, é possível negociar com Deus? É possível negociar com Deus? Claro que não, irmãos. Paulo escreve, quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus. E era isso que o diabo estava falando com Deus, que nós, seres humanos, somos interesseiros, nós só somos crentes para recebermos algo em troca de Deus. E não que sejamos crentes por amar a Deus verdadeiramente. Então Zofar estava falando com Jó, Jó, se você conversar com Deus, negociar com Deus, você voltará a ter as coisas que você tinha. E não é dessa forma. Jó não poderia negociar com Deus para voltar a ter o que ele tinha. Jó, quando um homem cai em pecado, que não era o caso de Jó, o homem tem que falar com Deus, se humilhar com Deus, não para voltar a ter coisas materiais, mas para voltar a ter comunhão com Deus. E Jó nunca perdeu a comunhão com Deus. No item 3 aqui da segunda parte, a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. E ele diz, o justo sofre. Então Jó diz, o justo sofre. Jó também, ele diz assim, ó, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Por que Jó está dizendo isso? Porque até mesmo uma árvore, quando é arrancado o seu trono, o broto pode brotar, pode tornar a ter vida. Mas um homem, quando morre, então Jó, nessa angústia, ele faz esses questionamentos, né? Por quê? Porque dentro de tudo aquilo que ele estava sofrendo. E também diz, qual é o sentido da vida nessas circunstâncias? Então Jó sofreu muito e foi induzido aqui pelos seus amigos, principalmente por Zofar, que foi muito duro com ele, dizendo, olha, entra aí na negociação com Deus para você voltar a ter o que você tinha, porque a situação sua é de quem realmente está em pecado gravíssimo, o pecado escondido. Não era esse o caso de Jó, meus amados irmãos. Na parte 3 da nossa lição, o título, Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus no item 1. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó de que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. No item 2 aqui, Jó diante de um paradoxo ou uma aparente contradição. Então Jó deixa claro para Zofar, Jó disse assim, eu já vi o ímpio prosperando, já vi o ímpio vivendo muitos anos e morrendo com toda a sua prosperidade. Diz aqui no Jó capítulo 21, verso 7. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Então o que Jó estava dizendo para o Zofar? Porque Zofar estava garantindo que Jó estava em pecado escondido, Jó estava em pecado e que Jó precisava fazer uma negociação com Deus. Irmãos, nós nunca podemos negociar com Deus. Deus, ele é amor, Deus é justiça e precisamos nos arrepender dos pecados. Agora, Jó não tinha um pecado específico para se arrepender. Por quê? Porque nós conhecemos a situação de Jó, que foi uma provação vindo da parte de Deus. E nós olhamos no Salmo de número 73, que o próprio salmista também,
Ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, meus pés quase se desviaram, eu comecei a ver que o ímpio prospera e que o justo passa dificuldades, mas aí o salmista diz o seguinte, o salmista Asaf, entrei no templo e Deus falou comigo, que quando os ímpios partem, vão para a condenação eterna e o justo vai para a salvação eterna. Foi aonde Asaf teve paz em seu coração. Jó, o que Jó está defendendo aqui diante do seu amigo? Jó está dizendo, olha, os ímpios também prosperam. Ou seja, eu não estou com pecado escondido, não estou em pecado. No item 3, que é da terceira parte, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol se levante sobre os maus e bons, faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Então a chuva cai no quintal de quem serve a Deus e cai no quintal também de quem não ama a Deus. Ou seja, Deus, ele quer abençoar a todos. Deus quer trazer a todos ao arrependimento. E Jó está deixando bem claro, não estou com o pecado escondido e se defendendo, viu? Agora aqui na conclusão, vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecer as razões do seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. O patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Então Jó se manteve ali fiel a Deus, viu? Vamos para as perguntas. Pergunta número 1. O que Zofar defende? Zofar defende que o sofrimento de Jó parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus, ou seja, Jó estava em pecado. Então essa era a ideia de Zofar e é muitas das vezes também a teologia que hoje muita gente defende. De que Jó estava certo? O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo e quando revelada ficaria ao seu lado. Nós vimos na lição passada, lição maravilhosa, quando Jó apela aos céus, dizendo assim, olha, há alguém que vai me defender. Então ele estava apontando para Jesus Cristo, que é o nosso mediador, o nosso advogado. Pergunta 3, quais os três passos que Zofar enumera para que Jó supostamente se arrependa e se converta? Os 3 passos são conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Esses 3 passos estão corretos, mas eles não podem ser instigados em uma pessoa como um legalismo religioso, mas sim vindo do coração. Pergunta 4. Que sinais o patriarca Jó dá diante das acusações dos amigos e do silêncio de Deus? Quais são os sinais? Diante das insistentes acusações dos amigos do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo, né? Jó é humano. Pergunta 5. O que Jó havia constatado em relação aos ímpios? Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Então, o que Jó está falando é o que também no Salmo 73 o Asaf também coloca de forma bem clara. Porém, o final dos ímpios, a eternidade dos ímpios é longe de Jesus. E a eternidade daqueles que amam a Cristo é passar a eternidade com Cristo. Então, que você possa suportar o sofrimento, suportar as agonias e ser fiel até o fim e que Cristo te abençoará. Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.